Para acalmar o coração, aquiete-se e aprenda a ouvir. Bom dia, pessoas queridas, para mais um momento das nossas manhãs produtivas, onde eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo. Muitas vezes nós passamos por tribulações e problemas que nos levam ao estresse. E mesmo estando cansados demais, a gente não consegue descansar. Vem a insônia, a preocupação e a gente rola de um lado para o outro e a gente não consegue dormir. Se estamos nos preocupando, é porque algo está nos roubando a paz, é porque existe algo na nossa cabeça que está nos perturbando. De onde vem essa voz que rouba o nosso sono e a nossa paz? Aquilo que nos rouba a paz não pode ser de Deus. Em Mateus 11, 28 a 30 encontramos: venham a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei o descanso a vocês. Tomem sobre mim o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descansos para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Todas as respostas que nós precisamos, Deus já tem. A gente só precisa pedir e depois nos aquietarmos para ouvir as respostas que Ele nos dará com certeza. As ovelhas ouvem a minha voz, eu as reconheço e elas me seguem. Isso está em João 10, 27. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Isso está em João 5, 24. Se a gente não está em paz, é porque muitas vezes a gente não está ouvindo a voz de Deus e dando atenção a tantas outras vozes que não vêm dele. Só que às vezes a gente só quer falar e não para ouvir. Você já deve ter se deparado com uma pessoa que só quer falar e não te dá a chance de responder, não é mesmo? Às vezes a gente faz isso com Deus também. A gente fala o tempo todo e quando vem a resposta, a gente já foi embora. Clame a mim e eu responderei e direi a vocês coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Isso está em Jeremias 33, 3. Ou seja, Deus sonda o nosso coração e Ele sabe de tudo que está se passando. Então a gente não precisa ficar o tempo todo falando, porque a oração é uma rua de mão dupla, onde a gente deve falar e também ouvir. Deus conhece tudo o que passa no nosso coração e Ele sempre nos traz a resposta. Ele nunca nos deixa sem resposta. Só que às vezes a gente está focado tanto nos nossos problemas e não nas soluções que as respostas chegam e a gente nem percebe. Ou às vezes a gente recebe as respostas, só que a gente quer ir pelo caminho mais fácil, aquilo que é mais prático pra gente e que às vezes não é a vontade de Deus. E a gente é muito egocêntrico, a gente às vezes quer resolver os problemas do nosso jeito e não vai dar certo. Deus fala conosco de várias maneiras. Ele pode falar Ele mesmo, Ele utiliza outras pessoas para falar pra gente, ou Ele nos dá respostas de outras maneiras. E também o silêncio é uma resposta. Ele envia socorro de várias formas. Quem não conhece aquela história do barquinho, onde o homem estava se afogando e por 3 vezes Deus mandou salvação para ele e ele falava, não, Deus vai me salvar, só que Deus já estava mostrando, mas ele queria que fosse do jeito dele, ele queria que a salvação fosse parar a chuva, quando na verdade Deus queria tirar ele daquela chuva. Ou seja, as respostas sempre chegarão. Em Mateus 7, a gente encontra, pedi e vos será dado, procurais e achei, bateis e a porta será aberta, pois todo aquele que pede, recebe, quem procura, encontra, e quem bate, a porta será aberta. Na Bíblia, Deus fala com a gente o tempo todo, seja por Ele mesmo ou através dos verdadeiros profetas. Sim, a gente precisa cuidar, porque nem tudo aquilo que aparenta ser de Deus provém dele. Também não podemos acreditar em qualquer pessoa que nos chegue e fale que Deus mandou um recado pra gente, porque o inimigo tenta imitar Deus o tempo todo, usando ferramentas parecidas. Nós encontramos vários salmos em que a gente pode perceber esse diálogo, em que o salmista fala e clama, depois Deus responde. Um exemplo disso está no Salmo 4, onde Davi pede socorro para Deus. No início da oração ele está angustiado, está aflito, depois Deus fala com ele
E daí no final da conversa, ele já sente o coração aliviado e tranquilo, porque ele soube ouvir e reconhecer a voz de Deus. Por isso a gente precisa aumentar a nossa intimidade com Deus todos os dias, para que a gente possa reconhecer a voz dele e não deixar ser confundido. Precisamos pedir sabedoria e entendimento da palavra, pois simplesmente lermos a Bíblia e não acreditarmos, a nossa mente vai ficar julgando e às vezes dizendo, não, aquilo é naquele tempo, já não serve mais. É claro que os exemplos que a gente encontra estão de acordo com o contexto que foi escrito. Raramente hoje nós vamos nos deparar com leões ou a gente vai estar envolvido em guerras físicas. No entanto, a gente tem que lidar diariamente com as nossas batalhas espirituais, onde ataques virão de todos os lados e a gente precisa estar preparado para vencer essas batalhas. Afinal, uma das maiores batalhas que a gente tem que enfrentar todos os dias são aquelas que estão na nossa mente. Então a gente precisa se fortalecer, estar mais em intimidade com Deus para a gente poder derrotar essas batalhas. Então não importa quais dificuldades e problemas a gente está passando, a gente precisa aprender a aquietar o coração e ter certeza que a gente não está sozinho e que a gente tem um Deus para nos guardar e que se a gente pedir e depois a gente se aquietar e confiar, as respostas virão com certeza. Se você está gostando dessa série Manhãs Produtivas, onde eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo, curte esse vídeo, compartilha com outras pessoas, se inscreve nesse canal, pois assim você vai estar ajudando a edificar a vida de outras pessoas. E onde se edifica, Jesus fica. Tenham todos um dia abençoado por Deus e até amanhã.